Então hoje fica até o final desse vídeo, eu vou te explicar exatamente tudo o que você precisa saber para você poder comprar a sua serra com segurança e gastar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro numa ferramenta que vai dar o melhor resultado possível. Galera, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, porque eu mesmo já procurei no YouTube várias vezes, não encontrei ninguém que possa falar realmente, a não ser alguém que fale tentando fazer comercial, que não é o caso. Eu não estou recebendo nenhum patrocínio aqui e vou falar para você a respeito de serra circular. Chegou o momento de você comprar sua serra circular, não sei o que fazer, não conheço de serra, preciso de ajuda, não quero marcar bobeira. Serra circular é um material, é uma ferramenta que normalmente não é baratinho, não custa qualquer coisa, tem serras de todos os preços. Existem marcas aí que tem serra até de R$ 2.500, de alta performance, com pastilhas não sei o que, sofisticada, entendeu? Por exemplo, uma serra circular de uma seccionadora custa mais caro do que uma serra circular de uma esquadrejadeira, diâmetros diferentes, enfim, né? Um monte de dúvida, um monte de informação. Você vai comprar uma serra, você não sabe que serra vai comprar. Então hoje fica até o final desse vídeo, eu vou te explicar exatamente tudo o que você precisa saber para você poder comprar a sua serra com segurança e gastar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro numa ferramenta que vai dar o melhor resultado possível. Eu vou fazer esse vídeo sem falar de marca nenhuma empresa, sobre nenhum produto específico. Eu vou falar sobre a ferramenta em si e a forma que ela é constituída e a engenharia que ela tem e o que ela precisa para ser aplicada. Muito bem, cara, preciso comprar uma serra. Aí você vai lá na serra, lá na loja, você vai ver que tem serra que tem diâmetros diferentes. Por exemplo, você tem serras de 30, que é de 300 milímetros, né? Que é de 30 centímetros, e serra de 250, que é de 25 centímetros. Você vai pegar lá e vai olhar as duas. Você vai ver que tem serra que tem uma quantidade de dentes maior e serras que tem uma quantidade de dentes menor. Você vai ver que o eixo da serra é de um tamanho e o eixo da outra serra é de outro tamanho. Aí você vai falar, puxa vida, né? O que será que isso significa? Por que isso é assim? Tem serra agora no padrão novo de segurança, é necessário que tenha esses outros dois furos, que são dois pinos que seguram para a serra não rodar em falso no eixo. Ou seja, o que fazer? Qual serra comprar? A verdade é o seguinte, toda serra vem na sua descrição, na sua caixa, as informações sobre o diâmetro do eixo, o diâmetro total, a quantidade de dentes, a angulatura do grau de ataque negativo, reto ou positivo e a afiação do dente em relação ao eixo, se ela é trapezoidal, transversal ou um ângulo reto. Todas essas informações constam na caixa e você precisa saber interpretar essas informações. E eu vou pegar ali na minha mesa a caixa de uma serra para você ver num passe de mágica. A caixa da serra é essa daqui, ó. Veja que ela tem várias informações. Mas você não precisa se apavorar com isso aqui não, tá? Não precisa você se apavorar. O que você precisa aprender a interpretar é essa parte aqui, ó. Toda serra tem essa etiqueta. Aqui identifica o diâmetro da serra, observe, diâmetro em milímetros e em polegadas, certo? A espessura do corte, 3,2. A espessura da chapa, ele chama de chapa, é a folha da serra, que é a base para sustentar a pastilha. Então, aqui nesse caso é 2,6. Aqui consta se o grau da pastilha é negativo, ou positivo, ou reto. Nesse caso, tem aqui uma expressão
NEG, que significa negativo. Então, o ângulo dela é negativo em relação ao eixo, né? O número de dentes e o furo, o número de dentes 96, o furo. Aí o tipo da fiação, isso vai valer para o técnico que vai afiar a serra. A empresa ela fornece um catálogo técnico de afiação e aí aqui nesse F/TR é a característica regulagem da máquina específica para afiar o negócio, a serra. E aí aqui embaixo tem duas máquinas, dois símbolos de máquinas aqui, nesse caso, poucas empresas fazem isso. E nesse caso tem uma serra meia esquadria e uma serra de bancada portátil. Aí você fala, mas a minha máquina é muito superior a essas duas aí. Na verdade, essas duas imagens ilustrativas são colocadas aqui para que o produto seja interpretado pelo consumidor como uma aplicação ampla, né? O fato dela servir nessa esquadrejadeira, nessas duas máquinas aqui, significa sim que ela vai servir numa esquadrejadeira de mesa, numa esquadrejadeira de precisão, mas eu acredito que não são todas, mas essa aqui não serve numa seccionadora. O eixo dela e a estrutura dela não resiste à tração de uma seccionadora, né? Então você tem aqui isso aqui. Além disso, ela tem uma indicação visual da fiação da frente, da face da pastilha, que é, nesse caso aqui, uma forma de trapézio. Então ela tem um formato trapezoidal, né? Então essa serra aqui tem um ângulo negativo e uma fiação trapezoidal e tem 96 dentes, ou seja, essa é a serra que eu uso aqui. Mas eu vou explicar por que eu uso. Agora nós vamos fazer o seguinte, antes de a gente entrar nessa questão, quando você vai comprar uma serra, faça as seguintes perguntas. Faça a seguinte pergunta. Quais as recomendações que o fabricante faz em relação a qual serra usar na sua máquina? Toda máquina que tem um motor, um eixo, lá, o parafuso e tal, liga na tomada, na energia e trabalha, o fabricante faz uma recomendação de quais serras você deve usar na máquina. Então é interessante, se você comprou uma máquina nova e vai comprar agora a serra, olha o manual, certo? Tem o manual, olha o manual. Ah, eu não tenho manual. E como que eu faço? Já perdi, minha máquina é velha, eu comprei a máquina, gastei a serra que veio original nela e eu perdi o manual e agora? Faz o seguinte, verifica no seu motor qual que é a potência em cavalos CV. Lá no seu motor você vai encontrar uma descrição em CV. Ou em alguns motores importados, dependendo de sua máquina for de fora do Brasil, tem máquinas chinesas que vêm de fora, muitas máquinas, ela vai aparecer em HP. HP significa horsepower, que é cavalo potência. CV, cavalo potência. CV, cavalo, entendeu? Então verifica no seu motor, se o seu motor é de 2.5 CV ou de 3.5 CV, essa máquina aqui é de 7.5 CV, ela é muito potente, ela é muito forte, né? Outra questão é o seguinte, verifica o RPM, ou seja, a velocidade que a sua máquina está operando, entendeu? Por exemplo, o RPM são a rotação por minuto. Quem trabalha com tupia, com esquadrejadeira, com esses tipos de máquina, sabe que a máquina tem uma velocidade, uma rotação. Então, o RPM é importante. Por quê? Porque a serra, ela tem um limite de rotação. Você não pode simplesmente rodar essa serra aqui a 50.000 RPM, porque ela vai exercer tanta força centrípeta que as pastilhas é capaz de soltar. Então tem uma velocidade de tração. Entendido isso,
eu vou fazer uma explicação agora mais técnica sobre a posição da pastilha, o que significa grau de ataque, o que é grau negativo, reto, enfim, né? Grau de ataque. O que é grau de ataque? Grau de ataque é o posicionamento, isso aqui é uma serra, certo? E o eixo da serra, certo? O grau de ataque é a posição da pastilha em relação ao eixo da serra. Imagine uma linha reta que parte do centro, um raio que parte do centro da serra e vai até a margem da serra. Isso dá uma linha, um ângulo, né? A gente tem um ângulo. Se a pastilha estiver para trás desse ângulo, a gente chama de ângulo negativo. A serra tem um ângulo negativo quando a pastilha é para trás do raio. Se a pastilha estiver alinhada com o raio da serra, a gente chama de ângulo reto, grau de ataque reto. Se a gente tiver um ângulo para frente do raio, que nem essa situação aqui, que se você pode observar que a pastilha fica para frente do raio, é um ângulo positivo. Então imagine aqui uma serra da seguinte forma, né? Você tem aí vários ângulos negativos, negativos. Então você tem a serra com vários ângulos negativos. Ângulo reto, todos os ângulos são retos em função da serra, certo? Ângulo positivo, aí é o tradicional, você tem a serra virada com o ângulo para frente. Isso aqui é o mais comum, é o mais tradicional. A melhor coisa que tem é o ângulo positivo, que é esse grau de ataque positivo. A gente tem a impressão de que ela vai cortar mais, ela vai bater mais, ela vai cortar mais. Não é isso. Depende de cada tipo de material. A melhor serra que você vai usar para cortar MDF de 15 de 18, de eucalipto ou de aquela madeira branca, que é eucalipto vermelho e pinos, eucalipto e pinos, essa madeira mais clara, independente, é a serra de grau negativo. Mas acaba por aí? Não. Eu posso comprar uma serra de grau negativo e que seja de uma afiação de pastilha trapezoidal? Posso? Não recomendo. Essa serra de afiação trapezoidal, observe a pastilha. A pastilha tem a afiação transversal. Você vê que uma pastilha é afiada de um jeito e a outra pastilha é afiada de outro jeito. Cada pastilha é afiada cruzando um outro, formando uma afiação transversal, um dente para um outro e um dente para o outro lado. Então são dois tipos de afiação. A afiação transversal, ela forma uma ponta viva aqui, ó. Aí o resultado do corte, quando você estiver cortando, você vai perceber que o corte vai ficar assim, ó, em forma de M, assim, ó. Ele corta e fica com esse formato de M. Essa serra funciona bem em máquinas que tem uma rotação baixa, até 3000, é uma rotação baixa, ela funciona bem, né? Ela tem um baixo nível de vibração, aí você vai cortar com ela, a serra vai estar... se você tem um material aqui cortando, a serra vai cortar pouca coisa para cima do MDF, então o resultado vai ser um resultado positivo. Você tem uma serra você tem uma máquina de baixa rotação, compra uma serra transversal de grau positivo, você vai ter um bom resultado. Mas no meu caso, eu tenho uma máquina que trabalha 5.000 RPM.
eu corto chapa de MDF de 15 e de 18. De MDF de 15 e 18 é eucalipto e pinos. Só corto esse tipo de coisa. 99% do que eu corto é isso. Então, para mim, eu descobri na prática que a melhor ferramenta é o grau negativo. O grau negativo, ela entra na serra se a gente tiver o material, a chapa de MDF. A gente pode cortar ela com a serra bem alta, que não vai gerar problema. Além disso, a minha máquina tem um riscador embaixo que faz o sinal, então é uma coisa muito boa, né? E ela vai entrar e eu preciso de mais eficiência no grau de ataque em cima, quando está cortando em cima, do que na saída embaixo. Essa serra faz um corte bom na saída. Quando ela sai aqui embaixo, ela faz um corte limpo. No meu caso, eu não preciso disso. Eu tenho o traçador embaixo, certo? E aí eu uso uma ferramenta mais elevada que vai cortar o MDF e em cima vai ficar perfeito. Por que grau de ataque? Perceba que quando a pastilha passar na peça, ela vai passar batendo o dente ao contrário, batendo o dente como se estivesse raspando, em vez de bater o dente pegando, entendeu? Na ponta do material e aumentando a chance de estourar a peça. Então, melhor serra, faça um teste. Essa serra também funciona numa máquina que tem um RPM mais baixo, entendeu? Que tem uma capacidade de rotação mais baixo. Funciona também, que eu já usei. A afiação do dente. Hércules, pode ser um ângulo, uma serra negativa com afiação trapezoidal. Muito difícil você vai achar uma serra negativa com afiação trapezoidal, a não ser que você mande fazer sob medida. No caso da serra negativa, com o ângulo negativo, a minha afiação é trapezoidal. Aqui, ó, trapezoidal. Não sei se escreve assim, tá? Observe que quando aqui tem dois tipos de dente. Tem um dente que é uma forma de trapézio e atrás desse dente tem um dente, um ângulo reto, um quadradinho. Então, quando você vê o corte vai ficar assim, ó, quadrado. Entendeu? Uma serra vai fazer um ângulo batido assim e a outra serra, que é essa daqui, vai tirar essa casquinha da ponta. Então, o corte da serra vai ficar quadrado aqui, ó, vai ficar quadrado. Entendeu? Então, para nós, esse resultado aqui é muito bom mesmo. Outra coisa importante que tem em relação à serra é o seguinte: a grossura da pastilha e a espessura da folha. O ideal é que varie o que sobra aqui dos dois lados aqui de grossura, de espessura, diferente disso aqui para isso aqui, que seja entre 0,3, 0,4 no máximo, até 0,2,5 aqui do lado. Como que você descobre isso? Como que você vai descobrir essa diferença? Lembra que aqui aqui na descrição, tá pegando certinho? Aqui na descrição aqui, ó, a espessura do corte. Então a pastilha tem 3,2. Observe que na própria descrição do produto a pastilha em cima aparece mais grossa, mais espessa do que a folha. Observe aqui que a espessura da chapa, que é a folha da serra, é 2,6, tá vendo? Então 2,6 é menor do que a pastilha, é óbvio, né? Então 3,2 é a pastilha e 2,6 é a grossura da folha. Como que eu faço para descobrir isso aqui?
É só você subtrair 2,6 de 3,2, que a diferença vai dar 3,2 menos 2,6 vai dar 0,6, né? 0,6 dividido por 2 vai dar 0,3 milímetros, que é um fiozinho de cabelo, é menos do que um grafite 0,5, é bem menos do que um grafite 0,5, é só uma folhinha, ou seja, tem uma diferença bem pequena de variação entre a grossura da serra, a grossura da pastilha e a grossura a espessura da lâmina. Por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Se a pastilha for demasiada grossa, ela vai fazer um corte muito grosso. Ela vai pegar muito material, muita madeira, muito MDF. E vai gerar uma tensão maior na grossura da chapa, da lâmina, da folha da serra. E isso tende a criar uma variação. Ela começa a variar, porque o material tem diferente intensidade, ela começa a variar. Essa variação a gente sente na máquina como uma vibração. A serra começa a vibrar. E aí você percebe que o corte fica todo vibrado. E isso reduz a qualidade do corte. Por isso a importância da pastilha ser minimamente mais grossa do que a serra, do que a lâmina da serra. E daí ela vai passar firme, a pastilha vai tirar só o necessário para a serra passar pelo material e o resultado final vai ser um corte preciso, um corte de qualidade, um corte bem feito, entendeu? Tudo que você precisa para a sua empresa, para o seu corte, certo? Então, era essa a dica que a gente tem para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos. Agora é a hora de você curtir, dar o joinha, faça um comentário. Nós temos alguns parceiros de internet, né? A gente tem aí alguns produtos que a gente está verificando para poder entregar para vocês com relação a produtos digitais. Essa questão técnica de avaliação de ferramentas e também interpretação de projetos, a gente está fazendo um contato com um produtor digital fantástico. Um cara, já fiz contato com ele, já deu tudo certo, a gente só está tentando aí fazer uma orientação para ver como que a gente vai apresentar isso para você em relação a interpretar caderno de marcenaria, interpretar em termos técnicos, né? Você falar de milímetros, polegadas, escalas, né? Diâmetros, velocidades, essa coisa técnica que a gente precisa para poder gerenciar marcenaria, para poder fabricar móveis, né? A gente precisa saber de todos esses detalhes, ok? Se inscreve, compartilha, fica com Deus e até a próxima.